Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Amém? Vamos se colocar de pé, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por mais uma vez, por mais um dia de estarmos aqui na sua casa, na sua presença, para juntos poder adorar e glorificar o seu nome. Nós vamos iniciar com uma palavra de oração. Vamos agradecer a Deus pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui e pelo privilégio que as pessoas terão também, não é? De ouvir logo mais os louvores, de ouvir logo mais a ministração da palavra. E isso é uma bênção, tem sido bênção e que continua a ser bênção para nós que estamos aqui hoje e para as pessoas que irão ouvir os louvores e irão ouvir também a pregação da palavra do Senhor. Amém? Dizia na quarta-feira que é uma forma de nós evangelizarmos, de nós chegarmos às pessoas que estão muitas vezes distantes, que talvez muitas delas não conseguem ir até uma igreja e que através dos louvores que hoje serão entoados, através da palavra que será ministrada, Deus possa confortar, Deus possa edificar, Deus possa levantar, Deus possa fazer o seu querer, a sua vontade, através dos louvores, através da palavra, nas vidas que ali estão do outro lado. Nós não temos a capacidade de entender muitas vezes onde é que nós vamos chegar, não é? Mas Deus tem o poder de fazer chegar a sua palavra muito longe, amém? E o nome dele ser glorificado. Então nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui e vamos louvar o seu nome, amém? Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma vez estarmos aqui na Tua presença, na Tua casa. Obrigado, Senhor, por cada vida que já se faz presente nesse lugar, que veio, Senhor, com o objetivo, com o intuito de adorar e glorificar o Teu nome, de ouvir a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que tudo que nós façamos nesta noite seja para a glória, honra e louvor do Teu nome, Senhor. Pai, usa os Teus filhos nesta noite, que serão, Senhor, instrumentos para nos guiar, Senhor, para adorar o Teu nome nesta noite. Pai, usa as suas vidas, Senhor, como canal de bênção para nós nesta noite. Fala conosco através da Tua palavra, ministra sobre nós a Tua vontade, Senhor, através da Tua palavra. Pai, nós abrimos o nosso coração, o nosso entendimento e queremos, Senhor, receber aquilo que o Senhor tem preparado, reservado para nós nesta noite. E todos aqueles que vão ouvir, Senhor, também os louvores e a Tua palavra, que sejam abençoados e edificados, Senhor, através desse serviço. Pai, em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor. Toda a unção e
ousadia. Tu és tudo que eu preciso a cada dia. E eu irei a ti. 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 Nós iremos a ti, nós iremos a ti. Tu és luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Tu és tudo que eu preciso, tudo que eu preciso. Tu és luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Tu és tudo que eu preciso, tudo que eu preciso. Tu és luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Tu és tudo que eu preciso, tudo que eu preciso. Tu és luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Tu és tudo que eu preciso, tudo que eu preciso. Tu és luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Tu és tudo que eu preciso, tudo que eu preciso. Tu és luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Tu és tudo que eu preciso, tudo que eu preciso. E eu irei a ti. 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 Eu irei. E eu irei a ti. Com tudo que há em mim. Eu irei a ti. Te busco, Senhor. E eu irei com todo o meu ser. Eu te busco. Tu és a nossa luz, tudo que precisamos está em ti. Tu és a nossa luz, tudo que eu mais preciso, tudo que eu quero. Tu és luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Tu és tudo que eu preciso, tudo que eu preciso. Tu és luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Tu és tudo que eu preciso, tudo que eu preciso. Tu és luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Tu és tudo que eu preciso, tudo que eu preciso. Tu és luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Tu és tudo que eu preciso, tudo que eu preciso. Eu irei
Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que aquele que busca o Senhor, que procura a Deus, é preciso que se achegue a Ele com o coração contrito, humilhado diante da tua presença. Precisa acreditar que Deus existe. E a Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E quando nós declaramos que nós vamos até a Ele, não é simplesmente vir à igreja, mas vir à sua presença, é ter consciência que estamos diante da sua presença, diante de aquele que tudo vê, tudo sabe, tudo pode, diante daquele que pode fazer aquilo que a nossa força não pode, a nossa sabedoria não pode, a nossa capacidade não pode. Deus pode fazer. A Bíblia diz que não há nada impossível para o Senhor. Em falar nisso, eu quero aqui pedir aos irmãos e vamos orar. Vamos orar pela irmã Ivone, não é? A irmã Ivone passou por uma cirurgia essa semana, cirurgia já esperada há muito tempo, e graças a Deus essa semana concretizou-se. Ela fez a cirurgia, ocorreu tudo bem, essa cirurgia do braço, e vamos orar também pela pronta recuperação da irmã Ivone. Vamos orar também pela irmã Tomásia, né? A irmã Tomásia não está muito bem de saúde. Quem conhece ela sabe que ela é uma mulher forte, uma mulher sempre para cima. E eu assustei-me quando visitei ela na quarta-feira, assustei-me o estado, a condição que ela se encontra, não é? É muito grave a situação que ela se encontra, e eu peço as orações aos irmãos, amém? Nos ajudem em oração. Só resta nós orarmos e depositarmos nas mãos do Senhor, e Deus sabe de todas as coisas, amém? Mas nós vamos orar pedindo a Deus que Deus faça a sua vontade, né? Se fosse a nossa vontade, nós queríamos que Deus restabeleça, cura, restaure tudo e faça tudo do nosso jeito, né? Mas nós precisamos orar e deixar a Deus fazer a sua vontade, amém? A vontade dele é boa, ela é agradável e ela é perfeita, amém? Então nós vamos orar, e colocar nas mãos do Senhor tudo isso. E também quero pedir aos irmãos que vão nos ajudar, à irmã que vai nos ajudar, nós vamos aproveitar também para entregarmos ao Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos, mas também vamos orar e apresentar ao Senhor esses irmãos, continuar orando pelo Francisco, orar também pela irmã Catarina. Não sei se os irmãos sabem, a irmã Catarina perdeu o irmão essa semana, né? Não sei se todo mundo sabe disso, mas a irmã Catarina perdeu o irmão nessa semana, e nós também oramos por essa família que está enlutada, amém? Precisamos orar uns pelos outros, amém? Como a Bíblia nos ordena, nós precisamos orar uns pelos outros, amém? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pelos louvores que nós vamos entoar para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede nesse momento. Mas queremos te pedir também, Senhor, por essas vidas, por essas pessoas, pelos Teus filhos, Senhor, que se encontram aflitos, que se encontram, Senhor, com a sua saúde debilitada, Pai. Que o Senhor possa entrar com providências. Tu és o Deus que cura, Senhor. Tu és o Deus que faz todas as coisas impossíveis a nossos olhos, Senhor. Tu és capaz de fazer possível, Senhor. Tu és o Deus da provisão, Tu és o Deus do impossível. Depositamos nas Tuas mãos a vida desses irmãos, Senhor. Depositamos nas Tuas mãos e confiamos e descansamos em Ti, Senhor. Sabendo que do Senhor pertence a vida, Pai. Por isso depositamos nas Tuas mãos, Senhor, e entregamos a Ti, Senhor, a vida deles, pedindo, Senhor, conforme a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós, sobre elas, Pai. Que o Senhor possa restaurar a sua saúde, Senhor. Que o Senhor possa dar, Senhor, força, vigor, Senhor, a essas pessoas que nós mencionamos. E que Teu nome, Senhor, seja glorificado através disso, Pai. Faça a Sua vontade, Senhor, na vida deles, Senhor. E que Teu nome para sempre seja glorificado. Senhor, Te pedimos também por aqueles que irão, Senhor, estender as Suas mãos para abençoar a Tua casa, a Tua obra, Senhor.
Continua, Senhor, nos dando condições, continua, Senhor, nos ajudando em tudo, para que sempre nós possamos estender as nossas mãos, Senhor, a favor da Tua obra, a favor, Senhor, do Teu reino. Continua, Senhor, dando as condições para que nós sempre possamos, Senhor, investir e fazer isso com alegria, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Gozo e conforto me dás, vida e esperança. És minha paz, minha segurança. Ninguém se compara a ti. Canção é para ti, meu coração anseia se entregar a ti. Oh, bem diz minha alma ao Senhor, louva-o em seu esplendor. Nada há como estar em tua presença. Ninguém se compara a ti. Gozo e conforto me dás, vida e esperança. És minha paz, minha segurança. Ninguém se compara a ti. E o meu desejo és tu, minha canção é para ti, meu coração anseia se entregar a ti. E o meu desejo és tu, minha canção é para ti, meu coração anseia se entregar a ti. Somente a ti. Só
desejo és tu, minha canção é para ti, meu coração anseia se entregar a ti, oh, a ti, a ti, tudo para ti, a ti, tudo para ti, a ti. Mais uma vez o nosso desejo e o meu desejo és tu, minha canção é para ti, meu coração anseia se entregar a ti, a ti. Aleluia. Glória a Deus. Aproveite esse momento que você tem, porque talvez nunca nós teremos outro igual a esse, não é? Eu falei na quarta-feira, eu falei com a Dona Lourdes, mãe do Rui. E Dona Lourdes disse: eu estou com 80 anos, mas parece que a vida passou tão rápido, né? E eu lembrei-me de uma palavra que o sábio Salomão escreveu dizendo: a vida é um sopro que acaba logo. Algum sopro pode durar 80, 90, não é? Mas ela dizia: olha, estou com 80, mas parece que passou tão rápido. E há pessoas que olham e dizem: olha, tenho 80 anos. Mas ela dizia: eu que vivi os 80, parece que a vida passou muito rápido. Isso me fez pensar em muitas coisas, né? Faz-nos pensar em muita coisa. Quanto tempo nós desperdiçamos, não é? Com tanta coisa que não vale a pena. Quanto tempo nós desperdiçamos em coisas que não acrescentam em nada. E quando nós cantávamos essa música, de que o nosso desejo é o Senhor, a nossa esperança é o Senhor, essa tem que ser uma verdade no nosso coração. E precisamos aproveitar cada instante que nós temos. Seja se estamos na igreja, aproveite o tempo que você está aqui. Tenta ser renovado, tenta ser edificado, tenta ser abençoado. Ter a consciência de que precisa aproveitar o agora, o hoje. Esse momento é o nosso melhor momento. Não existe outro melhor momento a não ser agora. E é o agora que nós temos que aproveitar. É o agora que nós precisamos aproveitar. Não adianta se lembrar do ontem, das coisas que aconteceram. Não adianta nós planejarmos coisas que vamos fazer amanhã se nós não aproveitamos agora, hoje. Será que você consegue fechar seus olhos e nós vamos cantar mais uma vez a estrofa dessa música? Ai, diz minha alma, Senhor, Glória a Deus.
Obrigado, Senhor. Louva-o em seu esplendor. Obrigado, Senhor. Nada há como estar em tua presença. Ninguém se compara a ti. Gozo e conforto me dás, vida e esperança. És minha paz, minha segurança. Ninguém se compara a ti. E o meu desejo és tu, minha canção é para ti. Meu coração anseia se entregar a ti. Oh, mãe diz minha alma ao Senhor. Louva-o em seu esplendor. Nada há como estar em tua presença. Ninguém se compara a ti. Gozo e conforto me dás, vida e esperança. És minha paz, minha segurança. Ninguém se compara a ti. E o meu desejo és tu, minha canção é para ti. Meu coração anseia se entregar a ti. O meu desejo és tu, minha canção é para ti. Meu coração anseia se entregar a ti. A ti. Tudo para ti. A ti. Meu desejo e o meu desejo és tu. Minha canção é para ti. Meu coração anseia se entregar a ti. Só a ti, tudo para ti, a ti. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar seus lugares, aqueles que estão em pé. Glórias a Deus por isso. Temos alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Está comigo aqui pela primeira vez? Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Todos os santos da casa? Ok.
lembrar os irmãos que o nosso final de semana está bem agitado, não é? Amanhã nós temos aqui um encontro com as mulheres, às 16 horas. Domingo pela manhã, nosso culto, às 10 horas da manhã. E às 17h30 será o nosso encontro aqui de casais. E esperamos todos vocês. Vai ser uma bênção. Amém? Vai ser uma bênção todos os trabalhos que nós temos aí pela frente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Estávamos com saudade já dos irmãos, não é? Amém? Eles são uma bênção, uma bênção. Amém? Deus abençoe os irmãos. E nós vamos ouvir a palavra do Senhor hoje com o irmão João Vilares. Boa noite a todos os irmãos. Realmente é um privilégio estar aqui, não é? Escolhemos a melhor parte, como às vezes costumamos dizer, só da boca para fora, mas que realmente não seja só da boca para fora, que faça realmente sentido isso e essas palavras na nossa vida, porque realmente escolhemos a melhor parte. E é um prazer estar aqui, ver-vos a todos, cumprimentar-vos, porque não pude de alguma forma cumprimentá-los a todos. E é bom ver que ainda está uma casa bastante cheia, com muitos irmãos, alguns que já não via há muito tempo, e isso é muito bom, fico grato por isso. E hoje, como de vez em quando calha, não é? O nosso pastor convida-nos também a nós, de vez em quando, a um irmão ou outro, para transmitir o recado de Deus, e mais uma vez me calhou a mim. E é sempre um privilégio, não é? Que isso assim aconteça. E hoje então vamos falar de um tema, de um profeta menor, como já aprendemos nas aulas. As aulas servem para alguma coisa. Jonas. Vamos falar sobre Jonas. Jonas, capítulo 1. Por favor, podes pôr. Vamos ler. Vou ler todo o capítulo 1 e depois aconselho os irmãos, porque é interessante. Em casa, lê-se rápido, é relativamente curto e lê-se rápido. Mas eu vou ler todo o capítulo número 1. Está bem? Eu vou ler aqui pela minha Bíblia para não estar a virar as costas. As traduções, esta é João Ferreira de Almeida, eu espero que aquela também seja. Pode às vezes haver uma palavra ou outra que possa não parecer idêntica, mas o sentido é o mesmo, não é bem? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e, se deitado, dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos, não morramos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Lhe sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és? Ele lhe respondeu: Sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: Tomai-me e lançai-me ao mar.
e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra. Mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Até aqui a palavra do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Pai, eu venho a ti no nome de Jesus Cristo para te agradecer, Senhor, por este momento, Senhor, para te agradecer por cada vida aqui presente, Senhor, por te agradecer por cada família aqui representada, Senhor, por te agradecer pela palavra que vai ser hoje transmitida, Senhor, e te pedir, Espírito Santo, que sejas tu em mim, Senhor, que o teu Espírito possa vir sobre mim e as tuas palavras sejam dirigidas, as minhas palavras sejam dirigidas por ti, Senhor. E que possa, de alguma forma, Senhor, ser de ensino e de incentivo para nós, Senhor. Que possamos, de alguma forma, aprender algo e nos tornarmos a cada dia melhores, Senhor. E que seja tudo para a tua honra e glória, no nome de Jesus Cristo. Jonas. Jonas foi um profeta hebreu que viveu ali numa aldeiazinha perto de Nazaré chamada Gat-Afer. A sua história é bem conhecida de todos nós, é daquelas histórias que todos nós conhecemos, tal como Davi e Golias. Talvez pelo facto estranho, né, de ter sido engolido por um grande peixe. Né? Foi engolido por um grande peixe. É daquelas histórias estranhas, mas que são verídicas. Ainda no domingo passado o pastor falou também de algo estranho. Poderão os ossos voltar a reviver? São histórias verídicas, estranhas, mas que foram reais e são reais. Não é? Há teólogos, porém, que dizem que o livro de Jonas não passa de uma parábola. Eu acho, de alguma forma, um pouco extraordinário, não é? Talvez pelo facto, eles digam isso, de ser o Jonas engolido por um grande peixe, eles julguem isso dessa forma. Mas eu acho um pouco estranho como é que alguém pode pensar uma coisa dessas, não é? Esta especulação, ou seja, numas coisas que aos nossos olhos é de alguma forma difícil compreender, é a especulação. Que de outras coisas que aos nossos olhos são mais credíveis, já não. De qualquer das formas, Deus é Deus. Tudo é possível. Se acreditamos numas coisas, temos que acreditar noutras. O próprio Jonas profetizou em 2 de Reis, né? 2 de Reis no capítulo 14, versículo 25, né? Que o reino, as delimitações do Estado de Israel iriam ser limitadas, iriam ser criadas o que hoje se chama as fronteiras do Estado de Israel no reinado de Jeroboão II. E assim foi, assim aconteceu, está lá escrito, se forem ver. 2 de Reis, capítulo 14, versículo 25. O próprio Jesus Cristo, a quem nós seguimos, por ele viemos cá e aqui estamos, se referiu a Jonas. Jonas, aí vamos pôr, por favor, Jonas 12, versículos 39 e 40. O próprio Jesus se refere a Jonas como algo que aconteceu verdadeiramente. Não, agora Mateus 12, por favor. Esse também, mas também, pronto, se tens aí, podemos ler. Também este restituiu termos de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar de a planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara o ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Afer. Ele profetizou que os termos de Israel iriam ser estabelecidos. E assim foi. Mateus 12, 39, 40. O próprio Jesus se referiu, mas ele lhe respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado o sinal, senão o do sinal do profeta Jonas. Ou seja, os fariseus estavam a inquirir que lhe desse um sinal que realmente ele era o Messias. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra.
se o próprio Jesus Cristo se referiu a Jonas como seja um personagem, um profeta verídico que existiu e que realmente esteve 3 dias e 3 noites, quem somos nós para duvidar de uma coisa dessas? Pode ser espetacular e é espetacular. E o nosso Deus é espetacular e faz coisas espetaculares. Por isso é uma história verídica, talvez fantástica, porque é fantástica, não é? Mas que a Deus tudo é possível, amém? Jonas é também e foi o primeiro profeta a quem Deus deu ordem, deu uma missão de ir evangelizar para fora dos limites de Israel. Neste caso, é esta cidade de um país que se chamava, talvez país, a Síria, que hoje é o Iraque, Nínive. Essa cidade ainda existe, que é Mossul, no sul do Iraque, suponho. Mossul e a Síria sempre foram inimigos, ainda hoje não terão grandes relações o Iraque com o Estado hebraico. Não é? Como, pois, a lição reflete um pouco hoje isto, como reagiu Jonas à ordem de Deus, como reagiu Jonas ao chamado de Deus, como reagiu Jonas àquilo que Deus lhe mandou fazer e executar. A primeira reação de Jonas foi, e está nos primeiros versículos, podemos ler outra vez, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, e diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até à minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O que é que fez o nosso amigo Jonas? A primeira reação deste homem foi fugir. Fugir. Deus dá-lhe uma ordem e o que é que ele faz? Foge. Ele fugiu da presença do Senhor. Ele não cumpriu aquilo que Deus, para o qual o havia mandado. Ir pregar a mensagem de arrependimento aos ninivitas. Fugiu. Ele fugiu da presença do Senhor. Ele se dispôs, Deus disse-lhe: dispõe-te e vai pregar, porque tem servido a malícia daquele povo a mim. E ele o que é que fez? Fugiu. Ele se dispôs para fazer aquilo que não era certo, para fugir da presença do Senhor. Ainda por cima pagou do bolso dele, saiu para Jope, agarrou no navio, pagou e foi para Tarsis. Tarsis, há quem diga que é no sul de Espanha, que é em Espanha. Portanto, fugiu para bem longe. Como que eu agora fugisse aqui da presença do Senhor, sei lá, olha, para Israel, e que Deus não me encontrasse. Como Deus não seja onisciente e onipotente. E não sabe, é uma coisa interessante. Fugiu para bem longe, para a Espanha, de Israel. Como que isso resolvesse de alguma coisa, como que Deus não conseguisse encontrar na sua onisciência, né? Pelos vistos, Jonas não gostava muito dos povos de outras nações, dessa sensação com que eu fico. Eu fiquei um pouco admirado quando li este livro. É porque a gente, quando vai pregar sobre algo, a gente vivencia um pouco mais as coisas, vê com mais pormenor. Né? E fiquei bastante surpreendido, além de já conhecer o livro. Né? Pelos vistos, ele não gostava dos povos de outras nações, essencialmente dos ninivitas, porque já disse que era um povo estranho. Disse Deus, logo no primeiro capítulo, no versículo 1, que a malícia deste povo tinha subido até ele. E ele não gostava, ele recusou-se a ir. Não é? E ele achava-se, se calhar, uma pessoa muito importante, né? Achava-se, se calhar, com alguma altivez. Eu, um servo do Senhor, do povo escolhido, vou lá agora pregar para esses pagãos, para esses infiéis, para esses inimigos do Estado de Israel. É um bocado complicado quando nós pensamos assim, que somos os detentores da verdade. Nós temos a nossa verdade, que por vezes até no meio evangélico há muitos equívocos. E a minha verdade é a minha verdade até ser confrontado com a verdade do outro. A verdade do outro também é verdade até ser confrontada com tal. Nós verdadeiramente temos a verdade, porque Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida. Mas o outro tem a verdade dele. E essa nossa soberania de acharmos que por vezes somos melhores que os outros é muito prejudicial no nosso meio e causa algum dano. Não é? E nós crentes, como é que agimos por vezes também, não é? Nós crentes seguidores de Jesus Cristo, não é? Sabemos por vezes também que temos o chamado ou que temos algo para fazer por Jesus Cristo na sua obra
e não reagimos por vezes também com fuga? Não reagimos também com fuga? Não atuamos da mesma forma? Podemos dar qualquer tipo de desculpa, excesso de trabalho, excesso de atividades. Por vezes até temos excesso de trabalho mesmo. Mas isso serve como alibi, como desculpa. Né? Agora não posso. Agora não me dá jeito. Quando tiver tempo, depois eu faço. Quando eu sentir, bem, se estás à espera de sentir e teres tempo, se calhar vais demorar muito tempo e ganhas raízes, não é? Não tenho tempo. E esquecemos-nos do foco principal, que é Jesus Cristo, e é por Ele e para Ele que estamos aqui e aqui vimos, não é? É para Ele. Amigo, se sentes realmente de alguma forma ou de alguma maneira o chamado de Deus, não é? Não fujas, porque as distrações do mundo podem ser de veras importantes e interessantes momentaneamente, mas são fugazes, não é? Se tu verdadeiramente és crente, o teu bem-estar é aqui que o vais encontrar, podes crer. Não fujas. Não te desvies da rota que é Jesus Cristo. Amém? A segunda reação de Jonas, eu aqui achei estranho, porque eu pus que a segunda reação de Jonas seria uma reação de uma certa preguiça depressiva. Talvez motivado um pouco pela minha experiência. Trabalhei muitos anos em psiquiatria, como part-time. Achei que Jonas entrou num estado de preguiça depressiva. Porquê? 1:5, põe lá, por favor. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia num profundo sono. Uau! Como é que é possível? Se lermos os capítulos anteriores, os versículos anteriores, e está aqui, havia uma tremenda azáfama naquele navio. Eles temiam pela sua própria vida e ele, naquela azáfama, naquela confusão toda, ele conseguiu descer ao navio, ao fundo do navio, ao porão, e ficar a dormir. Como é que é possível? Só quem está com a alteração do comportamento da sua mente consegue fazer uma coisa dessas. Todos naquela azáfama, e ele dormia profundamente. E o navio não despertava. Sabem porquê? Porque ele estava, de alguma forma, completamente desanimado com Deus. Ele ficou desanimado com Deus. Ele estava completamente desacreditado. Estava desanimado com Deus. Ele não queria ir para lá e por isso entrou neste estado de letárgico, de depressão, preguiça depressiva. O desânimo, a apatia, pode ser, porém, um grande problema, né? Tornando-se num perigo muito grande para quem serve. Né? Num perigo muito grande para quem serve. Né? Porque deixa de haver metas, deixa de haver objetivos, as pessoas deixam de ter, inclusive, vontade, por vezes, própria de lutar contra as coisas. Era o caso dele, ele deixou de ter essa vontade de lutar contra as coisas. E por vezes muitas vidas sofridas aqui, por vezes, inclusive, se calhar, quem sabe, aqui no nosso meio, e nós preocupados com coisas que não têm nada, porque não me apeteceu ir. Né? Muitas vidas sofridas nas ninives deste mundo, e nós dormindo nesta letargia, por vezes profunda. E por vezes o mais grave disto tudo, por vezes é que estas tempestades, estes problemas, são por culpa nossa, por culpa própria. O caso dele. Por culpa própria, porque ele sabia o que tinha que fazer e não fez. Por isso entrou neste estado letárgico, depressivo, sonolento. Né? Jonas foi contrariado. Né? Ele sabia, e a tempestade tinha sido por ele, ele foi o causador disso. Jonas 1:12, põe lá, por favor. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Ou seja, ele estava completamente desanimado com Deus, ele estava completamente depressivo, mas ele sabia, tinha consciência que era por causa dele, ao ponto de ele estava de tal forma depressivo,
ao ponto de ele dizer, fui eu o culpado, lançai-me ao mar. Quem é que no seu perfeito juízo consegue dizer uma coisa dessas? Lançai-me ao mar porque a culpa é minha. Ele estava desanimado com Deus. A terceira reação deste homem, deste profeta, Jonas, a terceira reação tem a ver com o medo. Este homem sentiu medo em ir pregar, sentiu medo dos ninivitas e, acima de tudo, sentiu medo, capítulo 1, versículos 17, 2, 1 e 2, por favor. Sentiu medo porque foi engolido pelo grão de peixe e não só. Preparou, pôs o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. 1 e 2, por favor. Jonas 2, 1 e 2, sim. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Não, 2, capítulo 2, desculpa, se calhar expressei-me mal. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. 2. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre da sepultura gritei e tu ouviste a minha voz. Medo. Ou seja, este amigo apenas se lembrou de orar ao Senhor a quando da aflição, a quando estava dentro da barriga do peixe. Foi o medo que o fez, não foi o ir proclamar o Evangelho, não foi o medo que ele sentiu por estar dentro do peixe. Na verdade, o medo já o acompanhava desde que ele tinha saído para Jope em direção a Tarsas. Ele já levava esse medo com ele, na sua fuga. Ele tinha medo do futuro, ele tinha medo daquilo que poderia acontecer. Ele tinha medo do que, inclusive, se calhar até os seus concidadãos poderiam pensar dele, de ir para aquela terra estranha. E o mais grave de tudo, que eu cheguei à conclusão, ele tinha medo que houvesse restauração daquele povo que ele não considerava digno de salvação. Isso é que ele tinha esses medos com ele. Mas é grave quando alguém tem medo que haja restauração de alguém, ou que aquele alguém que não se sinta digno de ser salvo ou ser restaurado. E ele assim agiu desta forma. Teve medo que houvesse restauração dos ninivitas, daquele povo. O medo, amigos, persegue quem foge dele. O medo persegue quem foge dele e não o enfrenta de caras. Porque se não o enfrenta, o medo vai nos acabar por trazer tempestades à nossa vida. E nas piores das hipóteses, somos engolidos por ele. Somos engolidos por ele. Há, pois, que enfrentar o medo de frente. E nós sabemos quem é, por vezes, uma grande parte das vezes, quem é o culpado do medo. Nós temos um inimigo e que às vezes dá-nos a sensação que parece que não temos, mas temos. É um espiritual, mas é um inimigo, que é Satanás e os seus acólitos. E eles não gostam. E eles incutem medo na nossa vida, para que a tua vida não ande nem para trás nem para a frente e que fiques nesta letargia, que não faças aquilo que deves fazer, que é transmitir a palavra. E mandam pensamentos e coisas negativas e medo para a tua mente e para a tua vida, para te perturbar, para que não caminhes. Então, nós como crentes temos que simplesmente reagir a isto, reagir ao medo. Porque o medo não pode fazer parte do nosso ADN de cristãos. Não é mal nenhum termos medo, porque temos medo. Mas não pode ser estilo de vida. Vivermos ansiosos e com medo constantemente, não é? Então, como crentes, nós temos que enfrentar isso. Se sabemos de quem é a culpa, nós temos que enfrentar isso. Enfrentar isso, não é? Tiago, o apóstolo Tiago, diz lá isso, 4:7. Ou seja, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele dá-nos aqui a receita. E ele se afastará de vós. Amém? Contudo, mesmo assim, não tem mal rigorosamente nenhum alguém chegar ao pé do outro irmão que está com algum problema, com algum medo, com alguma fobia, com alguma coisa qualquer. Um irmão idóneo, falar, desabafar, faz bem, é bom, é salutar, ajuda-nos. Tira-nos por vezes desse medo, dessa frustração, dessa ansiedade, falar com o pastor, com o irmão idóneo. Nem todos servem para isso, atenção. Porque alguns vão nos aumentarem as cargas em vez de nos aliviarem. Não é? Aqui aliviavam a carga do mar, não é?
E se nós não temos cuidado com quem vamos falar, podem-nos aumentar ainda, por isso temos que ser sábios com quem vamos falar. E também não tem problema nenhum ir ao médico, não, antes pelo contrário. Sabemos que Jesus é o médico dos médicos, mas os médicos existem para nos ajudar. Lucas era médico. E Jesus disse para visitarmos os doentes. Se disse para visitarmos os doentes é porque ia haver hospitais e médicos e enfermeiros e tudo isso. Não tem mal nenhum, não. Agora, nós devemos saber em quem confiamos. E primeiro, ir ao mestre dos mestres. Por isso. Ia contar uma história, mas não conto. Temos que ser sábios em tudo, não é? Temos que ser sábios em tudo. Mas vou contar na mesma. Já comecei. Como disse, trabalhei em psiquiatria há muito tempo e chega-se uma vez um enfermeiro ao pé de mim, porque eu, felizmente, nunca tive vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Hein? Nunca, em qualquer lado que estive. Não ando também a embandeirar em arco, nem trago aqui nada escrito na testa, mas nunca tive. Ó Vilares, diz-me assim, de dedo em riste, tu não me digas que também és dessa seita do sai. Eu percebi logo, dessa seita do sai. Sim, é que andam aí os malucos. Entravam lá pelo hospital psiquiátrico adentro, não é? E punham-se naquelas coisas, como que todas as doenças psiquiátricas fossem causadas por Satanás. Por amor de Deus, vamos ter um bocado de discernimento das coisas. 95% são doenças mentais mesmo, alterações do comportamento. Não quer dizer que não haja doenças provocadas por Satanás, porque há. Não é? Ok? Mas isso nós temos que ter alguma sabedoria, algum conhecimento, algum discernimento das coisas. Eu percebi logo quando ele também és dessa seita do sai. Lá tive depois que lhe dar umas liçõezinhas acerca do sai. Não é? Mas os médicos existem, mas o médico dos médicos é Jesus Cristo. 1 João 4,18 diz que no amor não há medo. Amém? Deus está contigo, enfrenta o medo. E pede ajuda se for caso disso, que é bom. Quarta reação de Jonas foi incredulidade. Jonas 3, 1, 2, 3 e 4. São os 4 versículos. Veio a palavra do Senhor segunda vez. Era a segunda vez que Deus dava essa ordem, essa missão ao bom de Jonas. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Ninive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Ninive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Ninive era uma cidade muito grande e de 3 dias de caminho. Começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Ninive será subvertida. E Ninive será subvertida, quer dizer, será destruída. Ou seja, se não se convertessem, Ninive possivelmente seria destruída. Incredulidade de Jonas. Pela segunda vez, Deus o manda fazer isso e ele não quis ir. Ou melhor, ele foi, desta vez, sim. Depois de salvo do grande peixe, ele realmente foi levar a mensagem de Deus. Não acreditava de alguma forma que fosse possível a conversão daquele povo. Incredulidade mesmo, pura. Não acreditava que isso fosse possível. Pregou, como já vimos, por medo. Que algo, com certeza, na minha perspectiva, ele pregou por incredulidade que não julgava que eles se convertessem e por medo que não lhes fosse acontecer outra coisa pior. Tinha sido um peixe, quem sabe lá a seguir. Não é? E a cidade era tão grande que diz na palavra que levava pelo menos 3 dias a ser percorrida. Não é? A Quinta do Conde é grande e eu se calhar em meio-dia vou de uma ponta à outra. E é grande, tem 30 ou 40 minutos. Esta cidade já era enorme para 2.700 anos atrás. Era enorme. Já tinha 120 almas, 120 mil almas. Levava 3 dias a ser percorrida. E, contudo, diz assim, no espaço de um dia, no caminho de um dia, acho que é no versículo 4, no caminho de um dia, dá a sensação que num dia, ou lá 2, ele conseguiu pregar a palavra toda num dia, a população. E o que é espetáculo, o que é formidável é que toda a gente acreditou na palavra de Deus e se arrependeu. E ele ficou
às tantas, um tanto ou quanto zangado com isso. Toda a gente acreditou na palavra. Ou seja, os infiéis creram e ele foi incrédulo. Né? Até, inclusive, o próprio Deus, se lermos depois nos versículos 5 e 6, o próprio Deus, o próprio rei, creu também na palavra de Deus. E se converteu e mandou um jejum para todo o povo e para toda a nação. Ninguém comia, nem bebia, nem animais. Bem, os animais, se não comiam as pessoas, também estavam feitos, né? Também não tinham. A incredulidade é um dos sintomas também graves na vida de um crente. Não é? Porque podem ser vários os fatores que nos levem a uma situação de incredulidade, mas é um fator, é grave, porque a partir de determinado momento que nos tornamos incrédulos por alguma coisa que nos aconteceu, nós deixamos de acreditar. Se nos tornarmos incrédulos, deixamos-nos de acreditar. Você não acredita mais naquilo que fala, naquilo que prega, né? E com o tempo vamos nos tornando cada vez mais frágeis e mais vulneráveis. O povo idólatra dos ninivitas creu mais depressa e teve mais fé que o próprio profeta. Por vezes, o erro é nosso, porque julgamos que os outros não vão aceitar a palavra quando somos nós que estamos duvidando dela mesmo. Incredulidade pura. Não é? Não vale a pena pregar o Zé, não há aqui nenhum Zé, espero, se houver. Porque já sei que ele não vai... O que é isso, mano? Nós é que estamos a duvidar que se calhar a pessoa está ávida, como estavam os ninivitas, de ouvir a palavra de Deus. Incredulidade pura de um profeta de Deus. É uma coisa extraordinária. Né? Muitas vezes fazemos o que sabemos, não? Fazemos o que sabemos ser certo, não por vontade, não por gosto, mas por pura obrigação. Também já fiz algumas vezes por obrigação, a minha verdade, tenho que o dizer, por obrigação. Porque os anos também se vão arrastando por vezes e cria-se como quase uma rotina. Mas não deve ser assim. Né? Não deve ser assim. Né? E isto às vezes é motivado por quê? Não foi o caso do Jonas. Jonas estava realmente desanimado com Deus. Né? Estava desanimado com Deus, mas por vezes nós ficamos incrédulos com algo porque são as circunstâncias da vida. São por vezes irmãos, são pessoas que às vezes estão fracos na fé, que não sabem, ainda são meninos. E qualquer coisa os desacredita. As vivências, por vezes, de quem está aqui em cima, ou quem é líder, ou quem não é, e que falam muito bem, mas não vivenciam aquilo, e fazem com que as pessoas, por vezes, fiquem um pouco afastadas, um pouco incrédulas, duvidem até, por vezes, das coisas. E, por vezes, a responsabilidade é nossa. Evidentemente que os homens e mulheres, agora temos que falar assim, homens e mulheres, são todos falhos. Se estão à espera, dizia alguém aí, não há igrejas perfeitas porque todos nós falhamos. Nenhum deixa de não falhar. Todos nós falhamos. Todos. Não há hipótese. Não é? E são essas decepções, às vezes com líderes e com isto, que nos tornam, por vezes, incrédulos. Mas não devia ser isso, não é? E torna-nos incrédulos porque às vezes esperamos algo que de uma forma dolosa e enganosa nos prometem e não acontece. Por isso há que ter muita sabedoria, muito cuidado quando se prega e quando se vem dizer a palavra de Deus, percebe? Porque eu sei e não vi, eu não gosto muito do diz que isto, diz que aquilo, anda cá que estás curado. E continuou na mesma, na frente de toda a gente. No próximo domingo anda cá que estás curado, a mesma pessoa. Continua na mesma. O que é isto, meus irmãos? Deus cura. Creio nisso, acredito piamente nisso. E hoje oramos por estas duas pessoas, ou três. E orei com consciência. E com certeza que Deus o faz. Mas temos que ter esse discernimento e a capacidade daquilo que vamos dizer e para quem vamos dizer, estará preparado para tal. Isso não acontece, como não aconteceu. E depois, foram-se embora. Incredulidade. Esperamos algo e isso não acontece. Incredulidade. Não deixe a sua fé esfriar, amigo. Nem duvide do que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida, não é? Nunca perca a fé por circunstância alguma e por homem algum. Não é? Não se torne incrédulo. Quinta reação de
Quinta reação de Jonas ao chamado de Deus. Ira. Ira. Jonas 4:1, por favor. Jonas 4:1, por favor. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Isso o quê? Deus ter perdoado o povo, no ter destruído, a cidade não foi subvertida como ele queria. E o povo arrependeu-se. E ele ficou irado com isso. Como é que é possível? Irado fiquei eu quando li isto, pode crer. Mas não me deitei sobre a ira, mas fiquei um pouco perturbado. Como é que é? Ficou irado. Porque Deus perdoou ao povo. E porque Deus nos destruiu. Ficou irado e de uma forma estranha. 4:3, por favor. 4:3. Já está, desculpa. Peço, pois, ao Senhor, tira-me a vida, porque melhor é morrer do que viver. Uau! Perplexo fiquei eu com uma coisa destas. Irado fiquei eu. Como é que é possível? Alguém pedir para morrer porque houve alguém que se entregou a Jesus Cristo. Como é que é? Alguém aceitou Jesus e o profeta não gostou que aquela pessoa aceitasse Jesus. Como é que é? É de ficar perplexo, é de ficar de boca aberta. Eu fiquei... Como é que é possível? É de ficar... A sua ira era baseada na falta, essencialmente tudo, na falta de amor e de compaixão para com os outros. Eles é que eram os bons, os hebreus. Os outros não tinham valor absolutamente nenhum, pelo menos para esta pessoa. Como é que pode ser? Por isso Deus lhe perguntou por 2 vezes, Jonas, é razoável essa tua ira? No versículo 4, logo de seguida, não é preciso estar a pôr, e depois no versículo 9, por outra circunstância. Será porventura razoável essa tua ira, Jonas? Porque eu salvei um povo que se arrependeu e se voltou para mim. A raiva de Jonas era tal que ainda tinha... Jonas ainda poderia ter e tinha mais dias, porque diz que a palavra de Deus, se ao fim de 40 dias não se entregassem, não se rendessem a Deus, não se entregassem a sua vida, a cidade seria subvertida. Jonas tinha muito mais dias, eles no caminho de um dia, eles se converteram, o povo e o rei, e ele, se fosse um homem de Deus, verdadeiramente, se tivesse compreendido logo no momento a mensagem e não tivesse recuado, ele tinha ficado 3 ou 4 ou 5 ou 6 dias a consolidar a mensagem. Ele teria-se alegrado com o povo. Mas o que é que ele fez? Ele fugiu. Ele fugiu, saiu da cidade arreliado, irado e fugiu. Subiu ao monte, devia ter sido ao monte, ou uma elevação, né? 4:5, põe lá, por favor. Ele podia ter consolidado com prazer, ter-se alegrado com as pessoas que aceitaram Jesus, mas não, ele fugiu para o monte. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente desta cidade e ali fez uma cabana, sentou-se debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Ou seja, continuou incrédulo e furioso. Ele no fundo queria ver, ainda estava com alguma esperança que eles voltassem atrás e que Deus os castigasse. Como eu digo, eu estava até disposto a acreditar que Deus os ainda iria castigar. Saber lidar com as pessoas não é de todo fácil, não. Então, com aqueles que, por vezes, se acham o supra-sumo da fruta, como o Jonas, cuidado. Não é fácil, não é? É dose mesmo. É preciso muito equilíbrio, muita sabedoria para lidar com as pessoas e com os seus temperamentos, não é? Há que ser receptivo e bom ouvinte e ter muita paciência, não é? E ter muita paciência. Nós, os crentes, não podemos achar, de alguma forma, que somos melhores que os outros. Se acharmos isso, estamos a ser egoístas, estamos a ser altivos. Não somos melhores que os outros, não é? Como Jonas subiu ao monte, até o simples ato de subir ao monte era já uma forma de se sentir superior. Estava no alto, na posição, a olhar para baixo para os outros. Sentia alguma superioridade na sua ira. Um líder nunca pode ter problema que os seus colaboradores, de alguma forma, concordem com ele em tudo. Não,
É salutar até que haja divergências, que é assim que se cresce, na divergência. É fantástico que alguém ultrapasse o seu mestre. É assim que o mundo evolui, avança. Não temos nada que ficar irados porque os outros têm sucesso. Antes, pelo contrário, graças a Deus por isso. O relacionamento cristão tem que ser baseado no amor. E deve ser baseado no amor. Não devemos deixar a ira tomar o lugar do amor no nosso coração de forma alguma. Não devemos deixar. Devemos nos esforçar para isso. Para que a ira não tome o lugar do amor no nosso coração. Não é? Efésios 4, 26 diz: irai-vos, mas não pequeis. E eu irei, mas não pequei. Espero bem. Mas ainda hoje estou a falar nisso, não é? Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha sobre a vossa... não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe, mais uma vez, lugar ao acusador das nossas vidas. Sexta reação. Comodismo. Sexta reação de Jonas, comodismo. 4, 5 e 6. Capítulo 4, versículos 5 e 6. 5 e 6. Já está? Então Jonas subiu da cidade e assentou-se ao oriente desta cidade e ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira e ela subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Se as coisas para ele, no seu íntimo, estavam boas, estava no cima a apreciar, ainda com aquela vã esperança que o povo se arrependesse, aquilo tivesse sido um arrependimento fugaz, estava numa forma sobranceira e altiva a ver o que aconteceria. Deus, para lhe dar uma lição à posterior, ainda lhe fez crescer, ali diz uma aboboreira, noutros diz uma planta, que lhe deu mais sombra ainda para o refrescar. Ei, que maravilha! Ele devia ter dado muitas graças a Deus, não é? Fez crescer uma planta para lhe dar sombra e refrescar ainda mais. O grande perigo da nossa vida de crente, por vezes, também é o comodismo, não é? O comodismo, o conforto, que nos faz acreditar que tudo vai bem. O comodismo e o conforto, por vezes, fazem-nos acreditar que tudo vai bem. A sensação enganadora de estabilidade, por vezes, nos cega e nos deixa ficar nesta mornidão, né? E nós deixamos de evangelizar, deixamos de orar, deixamos de visitar, porque ficamos presos, estavam assim. Ficamos presos, porque há aquela sensação de conforto, estamos bem daqui a um mês, já estamos a fazer o que é certo, já estamos a fazer o que é coisa, e ficamos presos para mim estavam assim. Contrariamente, o incómodo nos faz avançar. O incómodo, como a palavra diz, nos incomoda. Se nos incomoda, nos faz mover, nos faz avançar. E as palavras que Jesus disse há 2000 anos atrás, e por todo o lado, e pregar, tem que nos continuar a incomodar e a fazer moça na nossa vida. Ontem e hoje, cada vez mais. Eu estou de uma forma minha mesmo convencido que cada vez fazem mais falta estas palavras. Ir por todo lado e pregar o Evangelho. Estas palavras têm que nos continuar a incomodar cada vez mais. Porque nunca, se calhar, o povo precisou tanto de Deus como precisa agora. É uma convicção minha. Poderei estar errado, mas continuam estas palavras a ecoar na nossa vida e na minha mente, que têm que nos continuar a incomodar até que Jesus venha. Amém? Porque esta geração é uma geração muito má, mas nós podemos julgar que é má, mas eles estão ávidos de Deus e da palavra. Amém? Estás tudo disposto? E eu? É isso? Ou estamos bem nesta situação de acomodados? Não é? Sétima e última reação de Jonas. Foi a última que eu achei, foi falta de amor. Jonas não tinha amor. Jonas 4, 9, 10 e 11, por favor. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa
da aboboreira? E ele disse, faço bem que me revolte até à morte, pela segunda vez. Ficou irado até à morte. Agora era por causa de uma planta, vejam bem. Continua. E disse o Senhor, tivestes tu compaixão da aboboreira na qual não trabalhastes, nem fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Ninive, em que estão mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Uau. Muito mal vai a nossa vida de crente e de cristão, quando de alguma forma chegamos a um sentimento parecido com este, espero que nunca tenhamos, como Jonas. Quando deixamos de ter amor pelo próximo, quando deixamos de ter amor pelo estrangeiro, pelo necessitado, por aquele que vai lá embaixo ao Instituto Novo Ser, pelo indigente, por todas essas pessoas que estão agora a vir aí desse Afeganistão. Muito mal vai a nossa vida de crente quando não sentimos mais amor por essas coisas. Não temos empatia pelos outros. Temos que ter empatia pelos outros como temos por nós mesmos. É isso que Deus nos manda. É isso que Deus nos manda. Deus deu-lhe aqui a Jonas aquilo que se pode dizer na gíria e no ditado popular, uma bufetada de luva branca. E espero que ele tenha aprendido a lição. Assim como nós também temos que aprender tantas lições. Não é? Que reprimenda Deus deu a Jonas pela sua falta de amor e compaixão. Jonas, como dizem os nossos irmãos brasileiros, não estava nem aí para o povo de Nínive. Não estava nem. Ele teve mais apreço por uma planta que lhe estava a dar sombra e fresco do que pelas pessoas de Nínive. E Deus confrontou, tens tu mais apreço por algo que não produzistes, que não fizestes, e que eu fiz só de uma forma para te dar uma lição de vida? Tiveste apreço pela planta, como não hei de eu ter apreço pelas pessoas? Como? Fiquei perplexo com isto. Espero que Jonas tenha aprendido a lição. Não é? Vivemos tempos difíceis mesmo, em que as pessoas são mais avaliadas por aquilo que têm, por aquilo que realmente elas são. Não. Realmente muito triste. E para Jonas, os ninivitas não tinham espécie de valor algum, nem valiam nada, nem tinham nada para oferecer para ele. O pior é que essa semente está enraizada por vezes também no nosso meio. É aquilo que Jesus chamou de joio. Por vezes milita no nosso meio também. O joio milita entre os sãos de amor e de coração. O materialismo e o ego faz com que as coisas sejam mais desejadas do que as vidas, o que é uma tristeza. Mas enfim, é isso que por vezes acontece. Mas felizmente para Deus, e Deus não faz exceção de pessoa alguma. Nós é que temos essa mania como Jonas, que nos achamos mais do que alguém. Mas Deus deu-nos sempre os exemplos como devem ser, mas nós continuamos a remar tanta e tanta vez contra a maré. Quando Jesus nunca ensinou nada disso. Nunca ensinou nada disso. Jesus disse, inclusive em Mateus 11, vinde a mim todos. Ele não disse que era só os israelitas, os hebreus não, todos. Ele disse isso há 2000 anos atrás. Como podes tu, como posso eu, como pode Jonas fazer a exceção de pessoas? Jesus disse há 2000 anos, vinde a mim todos. Não falou dos brancos, dos pretos, dos negros, dos vermelhos. Meio avermelhado também sou eu, às vezes. Todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? É imperioso, para terminar, é imperioso fazermos uma espécie de autoavaliação a nós mesmos. Né? Autoavaliação, e se fosse connosco, como iríamos nós reagir? Amém? Seria também com fuga? Para ficarmos a pensar nisso. Obrigado.
Amém? Se assustaram? Vamos se colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra e avisar os irmãos que amanhã, às 16 horas, todas as damas, as mulheres estarão aqui e domingo pelas 10 horas da manhã será o nosso culto também aqui e logo a seguir à tarde, 17h30, estaremos aqui todos os casais. Amém? Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Leva-nos em paz aos nossos lares, Senhor, cerca-nos com Teus cuidados. Que Teus anjos, Senhor, a qual o Senhor ordena o nosso respeito, possam nos guardar, Senhor, de caminho ao nosso lar. Pai, que nós possamos encontrar tudo conforme aquilo quando nós saímos de casa. Pai, em nome de Jesus, nos dá uma noite descansada, Senhor, e conforme a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, possamos realizar tudo aquilo que propusemos no nosso coração. Pai, nós assim agradecemos, oramos e agradecemos tudo no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Boa noite.